Olá, me chamo Felipe. Esse vídeo é a parte 2 aí de como configurar, como usar aí o Laravel com o Docker, tá? Na primeira parte nós vimos aí como gerar um Dockerfile, como usar ali um Dockerfile, né, que geralmente é um arquivo de texto com o qual nós configuramos imagens no Docker e nós geramos ali já a nossa imagem. E agora nós vamos gerar o Docker Compose para configurar os nossos serviços com Docker, tá? Então, a gente segue esse raciocínio com Docker, tá? Primeiro a gente gera imagem, trabalha com imagem, que vai construir ali containers, tá? Containers, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, nós temos a imagem e nós vamos configurar os nossos containers por meio de serviços, tá? E para trabalhar aí com serviços no Docker, nós utilizaremos um cara chamado Docker Compose, tá? Tudo isso está na documentação. Tudo isso está na documentação lá do Docker, tá? E vamos ser aí bem prático. Então, eu queria pedir para deixar o seu like, se inscreve no canal aí para continuar acompanhando os nossos conteúdos. E vamos lá. Então, nós vamos gerar aqui um Docker Compose aqui, tá? Então, docker-composer.yml. Então, o Docker Compose, ele é um arquivo de manifesto com o qual nós configuramos ali serviços com Docker, tá? Então, para a nossa aplicação rodar ok aqui, nós vamos configurar alguns serviços aqui, tá? Então, nós vamos configurar um serviço de banco de dados, nós vamos configurar um serviço de aplicação e nós vamos configurar um serviço de servidor web, tá? Com um Nginx. Uma aplicação web, considerando aí, ela pode ter mais serviços, né? Então, uma aplicação pode ter um serviço de cache, uma aplicação pode ter um serviço de fila, uma aplicação pode ter um serviço, de servidor de arquivos ali, por exemplo, né? Então, mas, por nosso exemplo aqui, só para ensinar como usar o Docker com Laravel, nós vamos utilizar somente esses três serviços, tá? Então, nós vamos começar aqui declarando a versão do Docker Compose, tá? Sempre aqui nós temos que declarar aqui a versão do Docker Compose. Eu vou usar a versão 3.7, porque tem dado muito bom aqui essa versão aqui com os meus ambientes. E aqui eu vou declarar os meus serviços, ó. Então, declarar os meus serviços. Primeiramente aqui nós vamos declarar um serviço de banco de dados. Então, eu vou chamar esse cara de Lara. Vou chamar esse cara de Lara Docker Env DB, tá? Vou chamar esse cara de Lara Docker Env DB. Como eu tenho uma infinidade de serviços aqui, então eu tenho que especificar bem aqui, tá? Esses serviços. Então, nós vamos utilizar lá do Docker Hub, baixar a imagem do MySQL 5.7, tá? Eu vou dar um nome para esse container de Lara Docker Env DB, tá? Vai ser o mesmo nome do meu serviço. Eu vou declarar aqui um volume, tá? Então, um volume nada mais é do que um diretório no meu storage local, tá? No meu disco rígido, no meu HD local, né? É um diretório que vai conter os arquivos ali de um diretório do meu container, tá? Então, os arquivos do MySQL, quando a gente cria um banco de dados ali no MySQL, configura o MySQL, ele gera ali vários arquivos ali, né? Então, aquelas tabelas que você vê, né? Aqueles usuários, tabelas e os dados que você vê ali no MySQL nada mais são do que uma infinidade de arquivos ali dentro, né? Uma pasta ali específica do MySQL, tá? Nós vamos declarar algumas variáveis de ambiente, tá? Que são as nossas credenciais aí de banco de dados. Então, vou utilizar essa sentença aqui, environment, tá? E vou declarar aqui, ó, MySQL Database. Primeiramente, vamos configurar aqui o nosso banco de dados. Eu vou chamar ele de Lara Docker Env. Eu vou declarar aqui um usuário, MySQL User, tá? Vai ser Lara Docker Env também, tá? Vai ser Lara Docker Env também.
O password nós vamos declarar como 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Só para fins didáticos mesmo. A senha do nosso root vai ser root, tá? A gente não vai usar isso, mas já para deixar, né, configurado. E nós vamos declarar aqui a porta que o MySQL vai usar, tá? Então, nosso MySQL vai usar a porta padrão mesmo do MySQL. Agora é muito importante, como nós temos aqui 3 serviços, tá? Nós temos 3 serviços. Esses serviços, eles precisam se comunicar, tá? Então, a minha aplicação, ela vai se comunicar com o meu banco de dados. E o meu servidor web, ele vai servir a minha aplicação, tá? Ele vai servir ali a minha aplicação. Então, ele também precisa se comunicar aqui com a minha aplicação, tá? Então, para isso, nós temos que declarar uma rede, tá? Para isso, nós precisamos aí declarar uma rede do Docker, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, networks, nós declaramos aqui o nome networks, tá? Eu vou chamar esse cara de Lara Docker Env Net, tá? Eu vou chamar network pode ser. Eu vou declarar um IP aqui para esse container, tá? Vou declarar um IPzinho aqui mais, vou colocar aqui, ó, 172.168. Não, 68 não. 172.72. Opa. Ponto 0.2, tá? Então nós vamos declarar esse IP fixo, tá? Eu gosto muito de trabalhar com IP fixo nas redes do Docker, porque como eu tenho diversos ambientes, fica mais fácil ali para que um container não sobreponha o IP do outro e toda hora temos que, né, configurar conexões ali entre os containers. Então eu acho bem melhor, particularmente, é uma coisa bem particular minha, eu acho bem melhor ter os IPs fixos, tá? Ter aí os IPs fixos. Então, lá embaixo do nosso arquivo, tá? Nós já vamos deixar pré-configurada esta rede, tá? Então, vamos lá, networks, Laravel Network, tá? Eu vou declarar aqui o driver bridge, tá? O driver como bridge. Deixa eu só ocultar o meu terminal aqui para a gente poder ter uma visibilidade melhor. E aqui eu vou declarar um range de IP, tá? O range de IP da minha rede. Então, a minha rede, ela vai desse cara aqui, 0, até, vamos pôr aqui até o 16, porque como a gente vai usar aqui só 3 serviços, né? 3 IPs, então já está bom demais aqui pra gente. E eu vou declarar aqui também, já, ó, os volumes, eu vou deixar declarado aqui esse MySQL, tá? Então, esse volume aqui, haverá uma pasta local, tá? Haverá uma pasta local aqui que vai conter os meus arquivos aqui do MySQL, tá? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou gerar já essa pasta aqui, chamada MySQL, tá? E quando a gente subir esse serviço, os arquivos do MySQL estarão aqui dentro, tá? Deixa eu só ver se eu não esqueci nada aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos testar esse serviço aqui. Vamos testar esse serviço. Deixa eu só aproveitar aqui a minha tela aqui para a visibilidade aqui ficar melhor para você que está assistindo, tá? Então, vamos lá. Nós vamos testar esse serviço. Vamos ver aqui se está tudo certo. Então, vamos lá. Então, a gente dá para subir esse ambiente, nós damos um docker compose up-d, tá? O up vai subir o ambiente, o "-d" vai rodar o build em background, tá? Vai rodar o build dos serviços em background. E esse build vai buildar aí, né, o nosso ambiente. Então vamos rodar aqui. Tá, estamos com algum problema. Volume não está permitido, tá? Property volume, acho que é volumes, né? Acho que aqui seria volumes. Ver aqui. Volumes. E lá embaixo também, né? Volumes. Tá. Volumes. Eu não estou entendendo esse erro, tá? Volumes, MySQL. Esse cara vem para cá. Varlib, MySQL. Volumes. Cara, vamos ver aqui.
Agora ele foi. Era um espaço, tá? O problema era um espaço ali. E agora ele subiu aqui o nosso MySQL, tá? Subiu o nosso MySQL. Então vejamos, ó, subimos aqui o nosso container, tá? Se eu der um docker compose ps, então vejamos aqui, ó, ele está rodando na porta 3306, né? Eu não tenho aqui o MySQL instalado aqui local, tá? Vejamos que a gente pode ter, ó, por exemplo, um ambiente PHP e um serviço MySQL rodando, sem que necessariamente tenhamos na nossa máquina local, né? Isso é muito interessante. Então nós temos aqui já o serviço do MySQL rodando aqui, tá? Agora nós vamos configurar o nosso serviço de aplicação. Configurar aqui o nosso serviço de aplicação. Deixa eu fechar aqui que tá um barulho terrível. Agora vamos configurar aqui, então o nome vai ser esse, tá? O que aconteceu aqui? Nós vamos dar o nome do container. Container name será o mesmo do serviço. Nós vamos declarar aqui, ó, um contexto de build, tá? Então eu tenho o meu Dockerfile na raiz aqui do meu projeto, certo? Eu tenho o meu Dockerfile aqui na raiz do meu projeto. Então, eu vou construir este serviço a partir do meu Dockerfile, a partir da minha imagem gerada a partir do meu Dockerfile, tá? Eu vou buildar esse serviço a partir do meu Dockerfile. Então, aqui eu declaro o seguinte, ó, é ponto, na verdade, aqui, barra, né? Aí eu declaro aqui, ó, Dockerfile, tá? Dockerfile, que é o arquivo que está aqui na minha raiz, tá? E aqui eu vou dizer o seguinte, ó, working dir, tá? Então, working dir será o quê? O diretório de trabalho, o diretório corrente. Quando subir o nosso serviço, o nosso container, será considerado esse diretório, o diretório corrente ali, onde o nosso projeto será configurado, tá? Outra coisa aqui, ó, ports, nós vamos declarar o seguinte, como ports, a minha porta 8081, tá? Da minha máquina local aqui, ela vai escutar a porta 80 do meu container, tá? Então, aqui é a minha porta local e aqui é a porta do meu container. Minha porta 8081 vai escutar essa porta 80 aqui, tá? Outra coisa, volumes. Vamos declarar um volume para nossa aplicação. Então, fazer o seguinte. Nós vamos ter esse volume aqui, tá? Storage. Ter o storage. E nós vamos... a nossa raiz aqui do projeto, tá? Ou seja, tudo que estiver aqui na raiz do nosso projeto vai estar lá em var www, tá? Vai estar em var www. Ok, beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos declarar aqui, ó, um env file. Beleza? Então nós temos que ter aqui um arquivo .env aqui na nossa raiz, né? Nós já vamos gerar esse arquivo agora. E o que eu vou fazer? Como eu não sou bobo, eu vou pegar aqui um outro arquivo .env que eu tenho e colar o conteúdo aqui, tá? E só configurar aqui as minhas credenciais de banco de dados, ó. Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu dar uma dividida aqui na tela, tá? Para a gente ganhar mais tempo. E aqui eu ponho as minhas credenciais, ó. Aqui eu ponho o IP. Aqui eu ponho o IP do meu container de banco de dados, tá? Aqui eu ponho, ó, Lara, tá? Lara Docker Env, Lara Docker Env, que são as minhas variáveis de ambiente, e a minha senha também já está correta. Então, beleza, já tenho meu .env aqui. Vamos voltar lá agora para o nosso Docker Compose, certo? Então, o que mais que nós temos que declarar aqui? Ó? Nós temos que enxergar aqui algumas variáveis de ambiente. Então, environment, tá? Nós temos que configurar esse cara aqui, o dbhost, tá? O dbhost vai ser o Lara Docker. O cara tem que ser entre aspas, né? Vai ser o meu serviço de banco de dados, tá? Então, esse cara vai ser o meu serviço de banco de dados e esse cara vai ser
Na verdade, aqui eu tenho que declarar a porta, ó. Aqui eu tenho que declarar a porta igual a 3306, tá? Então, a minha aplicação, ela vai ter essas variáveis de ambiente, tá? Então, outra coisa aqui, ó, outra sentença que nós temos é os links, tá? Então, a nossa aplicação, ela precisa estar conectada ao banco de dados. Então, é interessante que a gente só suba a nossa aplicação, o serviço da aplicação, quando o serviço de banco de dados estiver upado, estiver ok, né? Então, eu vou linkar, tá? Eu vou linkar aqui esse cara com o meu serviço de banco de dados e também vou declarar aqui que ele depende, tá? Ele depende aqui, ó, do meu serviço de banco de dados. Então, se o meu serviço de banco de dados não estiver upado, o meu serviço de aplicação não vai subir, tá? E a rede nós vamos copiar daqui e só mudar o nosso IP, tá? A rede nós vamos copiar de lá, deixa eu só identar aqui, tá? Só identar aqui e beleza. Já demos o IP novo aqui, só conferir as coisas aqui para ver se está tudo certo. Então, nós temos o nosso Dockerfile, Workdir, tal. Esse cara está escutando essa porta. Temos os dois volumes, .env. Ok, então vamos fazer o seguinte, vamos testar. Vamos testar esse cara aqui. Vamos lá, deixa eu limpar meu terminal aqui para ficar mais visível as coisas, tá? Eu vou dar aqui um Docker Compose down para derrubar o ambiente, tá? Eu já estou aqui com algum problema. Já estou com algum problema aqui no environment, aqui, né? No environment da aplicação, né? Que esse cara aqui deu certo. Então, no meu environment da aplicação deu algum problema. Vamos ver aqui. Vamos ver o que está acontecendo. Tá, esse cara aqui, ó, ele precisa, na verdade, tá errado aqui, ó. Esse cara é aqui, tá? E esse cara aqui, ó, é aqui. Então, ele é uma subsentença aqui, eu diria, né? Não sei se é o melhor termo, de build, né? Então, esses caras aqui precisam estar identados. E vamos ver aqui se vai... Env file. Working Gear. Tá, estamos com um problema aqui de identação, tá? Nós estamos aqui com um problema de identação. O cara aqui vem para cá, certo? O cara vem para cá. Vamos ver qual que é o próximo drama aqui. Então, vou dar uma limpada aqui no meu terminal. Docker Compose down. Beleza, ele derrubou aqui o meu serviço de banco de dados. Eu gosto muito de fazer o seguinte, de dar um Docker aqui, ó, image prune -a para limpar todas as imagens, porque às vezes o Docker Compose ele meio que guarda uns caches e quando você altera ali os manifestos, ele não ele sobe segundo o cache anterior, mas como a gente só subiu o banco de dados, eu ainda não vou rodar esse cara, tá? Então vamos lá, Docker Compose -d novamente, vamos buildar aqui, agora ele deve subir o serviço de banco de dados e de aplicação, né? Então, vamos lá. Vou maximizar meu terminal, então veja aqui, ó, startou, né? Startou, ele criou a rede, né? Ele criou a nossa rede, ele startou o banco de dados e startou a nossa aplicação, tá? Eu tenho uma extensão Docker aqui do VS Code, ó, uma extensãozinha Docker aqui, e eu consigo entrar no meu container, ó. Consigo entrar no meu container, então ele construiu aqui, ele construiu o meu container conforme isso daqui, né? Conforme o que foi especificado aqui, ó. Então se eu entrar aqui no meu container, ó, eu dou o botão direito aqui, attach shell, né? Eu vou atachar o meu shell aqui, o container, tá? Deixa eu só ocultar as coisas aqui. Então aqui eu já estou dentro do meu container. Ó, eu não é a minha máquina local aqui, eu estou dentro do meu container. Se eu der um php-v, ó, php 8.3, tá? Se eu der um composer aqui, ó, -version, ó, vejam que ele instalou aqui o composer pra gente, tá?
E beleza, nós vamos sair aqui do nosso container, tá? Nós vamos derrubar o ambiente e nós vamos configurar agora aqui o nosso proxy reverso com o NGINX, que é o servidor web, tá? Então, quando nós acessarmos aí a nossa aplicação pelo browser, na verdade é o serviço do NGINX que vai servir para a gente a aplicação, tá? É o servidor do NGINX, tá? Então vamos configurar esse cara, tá? Nós vamos chamar esse cara aqui de NGINX. Vou dar um container name para ele, vai ser esse mesmo, tá? A imagem que nós vamos utilizar, então nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos declarar aqui um build, um context, esse cara vai ser a raiz mesmo, tá? Vai ser a raiz do nosso projeto, context. O Dockerfile desse cara vai ser o NGINX Dockerfile, que a gente nem tem ainda esse arquivo, tá? A gente vai criar daqui a pouco. Meu NGINX vai escutar a porta 8088, tá? Ela vai escutar a porta 8088 da minha aplicação. Então ele vai ser linkado aqui com o meu serviço de aplicação, tá? E nós vamos declarar aqui alguns volumes aqui para o nosso NGINX, tá? Então, primeiramente, aqui volumes. Então nós vamos declarar primeiramente aqui que tudo que estiver aqui vai estar lá no nosso var www, tá? Tudo que estiver aqui na nossa raiz. Preciso identar isso aqui certinho. Então nós vamos criar aqui uma pasta na raiz do nosso projeto que vai conter o arquivo default.conf, tá? E esse arquivo ele vai ser espelhado. Aliás, não é esse cara não. Não é esse cara não. Esse cara aqui, ó. Access.log, tá? E esse cara vai ser espelhado lá dentro do nosso container nesse diretório aí. E error.log também, tá? Então, são os nossos erros ali e logs ali do NGINX. Vamos declarar a rede aqui. Então, o IP desse cara vai ser de final 4. E agora tem algumas coisas que nós precisamos fazer, né? Nós não temos esse cara aqui. Nós vamos criar ele agora. Vou arrumar minha janelinha. Nós vamos criar ele agora. Então, NGINX.dockerfile. Tá? Esse cara, nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos gerar ele a partir da última versão do NGINX, tá? Nós vamos adicionar lá dentro do nosso container, esse cara aqui, nós vamos adicionar. Essa pasta ainda não existe, nós vamos criar agora, tá? E também nós vamos fazer o seguinte, ó, copiar o public, a nossa pasta public, lá para dentro do var www, lá para dentro do var www public, tá? Então nós vamos fazer isso. Então nós não temos essa pasta, nós vamos criar aqui essa pasta. Vamos gerar aqui o nosso default.conf. Nós vamos gerar aqui o nosso error.log. Nós vamos gerar aqui o access.log, tá? E esse default aqui, eu já tenho um padrão aqui, tá? Não vou aqui linha a linha, né? Trinchar isso aqui. Mas significa que o NGINX vai trabalhar na pasta var www public, tá? Então ele vai enxergar a pasta public lá do nosso Laravel. E aqui eu tenho que colocar aqui, ó, o nome do serviço correto, tá?
tenho que colocar aqui o nome do serviço correto, que é laradocker.env.app, tá? E ele vai escutar a porta 9000 do meu app, tá? Que lá no meu Dockerfile, ó, lá no meu Dockerfile, eu expus essa porta, tá? Eu expus essa porta. Então, vamos ver aqui se falta mais alguma coisa. nginx nós já criamos. Esses arquivos nós criamos. Ok. Access log, error log, ok, nós criamos. Falta mais alguma coisa aqui. Beleza, nossa aplicação vai estar na porta 8088, tá. E esse cara também aparentemente está ok. Então vamos fazer o seguinte, vamos testar o nosso ambiente. Se falta alguma coisa. Eu tenho que criar aqui também a pasta public, né? Tem que criar aqui também, ó, a pasta public, porque o meu nginx vai considerar que aqui tem uma pasta public e depois os arquivos da pasta public do Laravel serão copiados aqui para dentro, tá? Quando a gente instalar lá o Laravel. Então vamos lá, Docker Compose. Eu não sei se eu derrubei o ambiente. Tá, então vamos lá, Docker. Vou ocultar aqui a minha barra. Docker Compose up -d build. Vamos lá, tá buildando o nosso ambiente. Então, aparentemente, startou aqui, tá? Os 3 ambientes. Vamos ver aqui se tá tudo ok mesmo. As portas aqui estão expostas, ok. As portas estão expostas, mas a gente ainda não instalou aqui o Laravel, tá? A gente não instalou o Laravel propriamente dito, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos instalar aqui o nosso Laravel. Para isso, nós vamos entrar lá no nosso container, tá? Nosso container de aplicação, vou atachar ele aqui ao meu terminal. E estou aqui dentro do meu container. Composer aqui menos version para ver se está tudo ok. Beleza. Então nós vamos criar aqui um projeto Laravel. Project Laravel. Aliás, Composer, né? Create Project. Eu vou colocar aqui Laravel. Laravel. E eu vou criar ele nessa pasta aqui, ó. O projeto nessa pasta aqui. Ok, então nosso projeto foi criado. Agora eu vou fazer o seguinte, ele está dentro de um diretório, né, o projeto, né? Então eu vou copiar aqui tudo o que está dentro desse diretório, tá? Para a minha raiz aqui. Então agora o meu projeto já está aqui na raiz, ó, se eu vier aqui e atualizar, ó, vejamos que localmente, ó, toda a nossa estrutura do Laravel já está aqui, né? Já está aqui. E nós vamos fazer o seguinte, deixa eu ocultar aqui. Eu vou apagar essa pasta, tá? MyApp. Não preciso mais dela. Por precaução, vou dar um Composer install aqui. Né? Como eu copiei os arquivos, se alguma coisa se perdeu, né, a gente... tem que gerar aqui também algumas coisas, tá? A gente tem que gerar aqui, ó, no nosso storage, a gente tem que gerar a nossa pasta framework, né? Então vamos lá, cd storage. Então eu tenho que gerar aqui a minha pasta mkdir framework. Tá, já existe? Opa, já existe. ls-a framework. Tá, então ele já tem as pastas que eu preciso aqui, né? Estranhamente, já tem as pastas que eu preciso aqui. E nós vamos testar esse cara aqui. Vamos ver se a gente bater lá na porta 8088 se está tudo ok, né? Vou dar um cur aqui, ó. Daqui a pouco a gente abre lá no browser, tá? Então, localhost 8088. Ele tem que bater um status, deu status aqui 500, né, para mim. Vamos ver os erros lá no nosso browser. Vou fazer o seguinte, ó. Vou declarar aqui, ó, chmod 777. Peraí, vamos voltar aqui. Declarar aqui, ó, chmod 777 -r. Dá uma permissão total para tudo aqui.
tá? E vamos bater lá de novo para ver. Ok, então aparentemente agora foi, ó. Era questão de permissão de arquivo, né? Não estava enxergando ali os arquivos de cache, de view. E se a gente vier com o browser aqui, deixa eu só trazer uma aba aqui para o nosso contexto. Então se a gente vier aqui, ó, 8088, vejamos que a gente tem um projeto Laravel já rodando aqui, com todos os serviços separados, né? De banco de dados, de aplicação, de servidor web, né? Isso é muito bom quando você tem diversos projetos, diversas versões, projetos em diversas versões do PHP, você não precisa crashear sua máquina aí tentando instalar diversas versões. Você consegue separar tudo isso em containers com diversas versões, né, do PHP, e você pode deixar um esqueleto já, né? Um Laravel já pré-configurado com Docker e no seu GitHub, por exemplo, tem um projeto novo, você só clona esse projeto, atualiza ali o Laravel. E nem precisa atualizar o Laravel, né? Como você vai instalar sempre a última versão dentro do container, você vai estar sempre atualizado, né? Então é isso, tá? Desculpa aí ter ficado longo o vídeo, deu bastante trabalho, né? Deixa o seu like aí para chegue a mais pessoas aí esse conteúdo. Se inscreva no canal para continuar acompanhando, né? Caso seja interessante para você. E obrigado aí, né? Até a próxima.